Senhor, ó Deus. Agora vamos compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração, amém? Nosso texto básico hoje é Mateus 13, 10 a 17, amém? Eu vou ler com você para nós estarmos aí meditando, amém? Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outra é dada a conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Por isso, ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que têm lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entende, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com ouvidos e de modo algum entendereis. Vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam e estejam por mim, e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouviram o que ouvi e não ouviram. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, abençoa, papai, esse momento. Nós queremos pedir que a tua graça abençoe teu servo, fortaleça, Senhor, teu filho, para viver o melhor do Senhor. Derrama a sua graça, teu favor, e que a palavra do Senhor hoje venha enriquecer o coração do teu servo. Ó Deus, e ele seja tocado por ela em nome de Jesus. Amém, amados? Nosso tema de hoje é a felicidade do Filho do Reino, ou glória. Amém? Fala aí, repita aí comigo, meu amado. A felicidade dos filhos do reino. Que palavra, amém? Mateus 13, ele fala da vida do reino. Ou melhor dizendo, dos que encontram a felicidade de viver no reino de Deus. Amém? Então Mateus 13, é um texto que Jesus, ele fala do começo ao fim sobre parábola. E é tudo Jesus falando sobre a comparação do reino dos céus, amém? Nesse capítulo 3, Jesus começou o seu dia, irmão, para gerar crise nos discípulos. Amém? Ao fazer as suas pregações, todas elas em parábola. Aí os discípulos vieram a ele, no verso 3 de Mateus 3, diz assim, 13, né? E de muitas coisas ele falou por parábolas. E diz, de parábolas. Perceba, isso levou os discípulos a perguntar, por que estava falando só em parábola? Estava no verso 10, então se aproximaram dos discípulos e perguntaram, por que ele fala por parábola? E Jesus aproveitou para mostrar, irmão, o privilégio, a honra, a felicidade, irmão, daqueles que ouvem e entendem a mensagem do reino, daqueles que se tornam filhos do reino. Amém? Olha que palavra tremenda. Então hoje vamos falar, irmão, a felicidade dos filhos do reino. Amém? Então em todo Mateus 13, só para a gente ter uma alusão aí, existem dois tipos de pessoas, existem duas classes, né? Em todo o contexto, amém? Por exemplo, um é o que recebeu a boa semente e dão fruto, e segunda classe, né, de pessoas, é aqueles que rechaçam a semente, amém? Que desprezam a semente, amém? Outra coisa, tem o joio e tem o trigo, essas são duas classes de pessoas também. Depois tem o peixe bom e o peixe mau, olha aí, outra classe aí, é a classe. Depois tem os filhos do reino e os filhos do maligno. Percebeu, irmão? Jesus aqui nessa parábola, nesse Mateus 13, Jesus falou sobre os filhos do reino, e ele mostra que existe dois tipos de pessoas. Nós precisamos saber quem de fato nós somos. Por quê, irmão? Porque a gente precisa saber que cada um tem uma expectativa, cada um tem um posicionamento. Amém? Uns permite que o evangelho tenha efeito em sua vida, outros, irmão, não há nada que se faça. Não importa o quanto ouvem, não importa o quanto recebam, ainda assim, há de desprezar a verdade. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nem todos compreendem o valor do evangelho a qual foi chamado a fazer parte. Jesus está mostrando, Jesus está falando aqui nesse texto, a felicidade dos filhos do reino. Mas há um contraste, que é aqueles, irmão, a quem a semente não consegue encontrar, a quem o evangelho não consegue encontrar uma oportunidade na sua vida, uma chance de fazer, de mostrar, ainda que o evangelho seja tão poderoso, tão eficaz, tão tremendo, tão boa notícia,
mas nem todos, irmão, conseguem compreender o chamado a qual estão sendo chamados a fazer parte. Então, a primeira coisa que Jesus falou, nem todos entendem o Evangelho. Versículo 11 assim, porque a vós douto é dada a conhecer o mistério do reino do céu, mas aqueles não lhes é isso concedido. Jesus deixou bem claro, irmão. O discípulo foi perguntar, Senhor, por que o Senhor está falando por parábolas, Senhor? Jesus, escuta, estou pregando em parábolas porque a vocês é dado a conhecer o mistério, mas a eles não. A uns é dado a conhecer, irmão, a outros não é dado. Por que não é dado, irmão? Porque a pessoa não entende o propósito para o qual está sendo permitido, né? Jesus disse aos 12, a vocês é dado a conhecer tudo sobre o reino, mas a essa multidão não lhe é dado a conhecer. Aí Jesus explicou, irmão, por que essas pessoas não é dado a conhecer o mistério do reino do céu? Porque elas ouvem de mau grado e não fazem questão, essa multidão não fazia questão, irmão, de entender o que Jesus estava ensinando, não tinha uma curiosidade. Por exemplo, quando Jesus começou a falar por parábola, os 12 foram ter com Jesus. Mas a mesma multidão que ouviu Jesus não teve. Percebeu? Os discípulos ouviram e foram indagar, Senhor, por que tu está falando em parábolas? A mesma multidão que ouviu a mesma mensagem dos discípulos, irmão, elas não fizeram questão. Então está aí uma coisa, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos. Olha bem, eles não querem ver. Ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Perceba, Jesus disse ao discípulo, que ele estava falando em parábola, porque aquela multidão, elas estavam ouvindo de mau grado. Essa é a grande questão. Jesus disse que apesar daquela multidão ter se ajuntado para ouvir, elas não se contentavam, irmão, em entender, e nem estavam preocupadas em mudar de vida, menos ainda se converterem. A frase que Jesus fala, né, irmão, a questão de que ouvirem e se converterem, serem curados por Jesus, irmão, mostram que pessoas, irmão, que querem, estão dispostas a entender, estão com vontade de ouvir a palavra e mudar de vida. Então tem gente, irmão, nem todos têm disposição para entender o Evangelho. É uma grande verdade. Nem todos sabem honrar, irmão, sabem a honra que é fazer parte do reino de Deus. Nem todos, irmão, têm esse conceito. Jesus falou, bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque veem. Está lá em Mateus 3,16. Jesus disse aos discípulos que eles eram os mais bem-aventurados, porque eles estavam ouvindo e vendo Jesus, estavam entendendo, porque a eles foi dado a conhecer todo o mistério do reino do céu. Perceba, Jesus, escuta, mas vocês estão aqui vindo até mim, vocês que vieram aqui para ouvir, para me perguntar acerca do porquê eu estou falando em parábola, e eu estou lhe dando a explicação, é porque vocês são bem-aventurados, porque vocês são os mais felizes. Olha o que Jesus está dizendo, irmão, perceba isso aí, porque tem pessoas, irmão, que sabem a honra, o privilégio que é fazer parte do reino do céu, mas tem pessoas, irmão, que elas não têm uma curiosidade, elas ouvem o Evangelho, acham bonito, mas elas não têm disposição, como aquela multidão, irmão, que apesar de passar o dia com Jesus, de passar, né, ouvindo a palavra do Senhor, ficarem até admirados com as palavras do Senhor, elas não tinham a mesma disposição de permitir que esse Evangelho tocasse as suas vidas e as curasse e as abençoasse. Amém? Então, feliz é aquele que ouve e vê Jesus em sua vida e compreende. Perceba, tem gente que ouve, mas não entende. Mas Jesus diz, vocês são felizes, vocês são os mais abençoados, porque vocês ouviram e entenderam, vocês compreenderam. Que coisa tremenda. Segunda coisa que Jesus fala, nem todos que ouvem o Evangelho estão preocupados em reter o que recebeu. Perceba, nem todos se preocupam que o diabo está a roubar a sua oportunidade de serem salvos, de mudar de vida, de passar a eternidade com Deus. Jesus falou isso lá em Mateus 3,19. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado a beira do caminho. Jesus agora está explicando para os discípulos, irmão, a parábola dos 4 solos. Daquela semente que caiu à beira do caminho. Tem pessoas, irmão, que elas não estão preocupadas, irmão, que o diabo rouba a semente da vida delas. Elas não têm a preocupação.
Elas ouvem então de tão mau grado, que Jesus está mostrando, irmão, que elas não se importam que Satanás esteja a roubar elas. Elas não se importam de tal forma que o diabo, irmão, afurtem delas, irmão, não apenas uma vida terrena de viver com Cristo, mas também a sua eternidade. Jesus diz que existem pessoas que ouvem, irmão, a Ele, e até o recebem, mas logo se escandaliza dele. Jesus está explicando aqui a parábola, né? A parte da semente caiu em um solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo anjo de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Jesus explicou ao discípulo que nem todos sabem o privilégio que é receber Jesus em sua vida. Pois apesar de receber Jesus com alegria, vindo os dias de luta, de angústia, deixam de crer nele. Gente do céu, Jesus está assim, esse pessoal, eles ouvem de mau grado, né? É aparente disposição dessas pessoas. Elas passaram um dia com Jesus, irmão, mas Jesus enxergou por detrás das atitudes delas, irmão, porque elas ouviram as mesmas mensagens dos discípulos, só que os discípulos procuraram a explicação. Essa multidão não procurou. O evangelho não conseguiu tirar nelas nem crise de entendimento, crise de compreensão, crise no sentido, irmão, de correr atrás para descobrir, para se fazer parte, irmão, de um privilégio ou de uma oportunidade. Olha que coisa triste, mano. Então Jesus diz que tem muitas pessoas que ouvem o evangelho, até recebem muito, com muita alegria, porém quando vem os dias difíceis, essas pessoas se escandalizam nele. Perceba, irmão, elas deixam que o que acontece com elas, irmão, torne o Senhor, irmão, menos desejado, menos amado em suas vidas. Tem pessoas que ouvem o evangelho, irmão, mas elas, ao invés de tornar, fazer com que Deus se torne cada vez mais amado em sua vida, elas começam agora, irmão, permite que os dias difíceis, os dias maus, as perseguições, as ações espirituais, irmão, torne Deus menos desejado na sua vida. Torne, irmão, menos, irmão, o seu relacionamento, irmão, atrativo. Perceba, isso está dizendo, isso é ouvir de mau grado. E Jesus foi enfático que alguns vão amar mais o presente século do que a ele. Foi a explicação que Jesus falou para os discípulos da semente que caiu entre os espinhos. É o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífero. Jesus escuta. Outra explicação de Jesus explicando a respeito do malgrado, irmão, pessoas, irmão, que vão ouvir a palavra, vão até receber a palavra, mas, irmão, elas vão dar muito mais vazão às coisas do mundo na sua vida do que às coisas de Deus. Vão amar mais o presente século, apesar de entenderem, apesar de compreenderem não de forma profunda, mas o quanto elas entenderam, irmão, não fez que elas ficassem fascinadas com as coisas de Deus, mas o fascínio delas pelas coisas do mundo será ainda maior. Olha que triste, irmão, é uma verdade. Jesus falou a seus discípulos que nem todos estavam preocupados com a eternidade como eles. Aí Jesus falou uma palavra, irmão, foi muito forte. Jesus fala para eles exatamente em versículo 12: pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus falando a questão de ser bem-aventurado, aqueles que ouvem, né, que são felizes porque ouviram a mensagem, porque entenderam, porque correram atrás, né, buscaram mais. Jesus diz que tem gente que não está preocupado com isso. A frase ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, Jesus explicou que as pessoas que não fizeram questão de ter ele em sua vida são os que nada têm. E além de não terem, irmão, e rechaçarem Jesus da sua vida, ainda vão perder a única coisa que julgam ter, que é a sua própria vida. Por quê, irmão? Porque ao rechaçar Jesus da sua vida, ao desprezar Jesus em sua vida, ao não enxergar Jesus de forma correta, não, a sua rechaça ainda vai cegar a sua vida, vai cegar dele a oportunidade, vai cegar dele, irmão, a chance de ouro, a chance que ele teve, irmão, de viver uma vida com Deus. Perceba como isso é grave, que até o que tem lhe será tirado. Significa, irmão, ao rechaçar Jesus, ao não enxergar Jesus de forma feliz, de uma forma correta, irmão, eles estão cegando a sua vida, a oportunidade,
a chance da sua eternidade, a chance de viver com Deus. E Jesus está dizendo assim, que essas pessoas só vão acordar, ou só vão perceber, irmão, a sua rechaça, o seu desprezo, quando estiver diante do trono branco. Então elas vão acordar e vão ver que aquela atitude que tiveram lá atrás, aquela atitude de mau grado, aquela atitude que tiveram lá na sua vida, irmão, não apenas, irmão, rechaçou de ter uma vida feliz com o Senhor na terra, mas também tirou delas, elas mesmas permitiram que fossem roubados ou furtados dela a oportunidade de passar uma eternidade com Deus. Então, guarde o teu coração, amém? Nem todos que ouvem o Evangelho, irmão, dão o valor que deveria dar. Talvez você está aí, ou você está ouvindo essa palavra e percebendo o quanto é importante isso, irmão. Amém? Por isso dê valor à palavra de Deus na sua vida. Em segundo lugar, qual é a felicidade dos filhos do reino? Jesus explicou aos discípulos acerca do porquê ele pregava em parábola. Para que eles não ficassem tristes, pois nem todos que ouvem descobrem e veem a honra, irmão, que recebe de ouvir e fazer parte do Evangelho. Olha, Mateus 3,17, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmão, se por um lado tem as pessoas, irmão, que não veem a honra, né, que é ouvir o Evangelho, que ouvir a pregação, né, ou não percebem o privilégio, né, até os profetas e os justos do passado, eles queriam viver, irmão, o período da igreja, eles queriam ter participado, por quê? Porque foi profetizado esse tempo da graça, esse tempo do Evangelho. Perceba isso, irmão. Essas pessoas, irmão, que viveram no Velho Testamento, meu irmão, uau, eles tinham uma vontade enorme. Enquanto os que têm privilégio e oportunidade não enxergam da mesma forma. Então os filhos do reino são os mais felizes. Por quê? Aí Jesus fala 6 coisas. Primeiro, os filhos do reino permitem que Jesus cresça e se torne o seu tudo em sua vida. Os filhos do reino, amados, são aqueles, irmão, que permitem que Jesus cresça em sua vida. Olha o que Jesus falou em Mateus 13, 31, 32, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior de todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Olha o que Jesus está falando, um dia, irmão, Jesus é apenas uma minúscula semente, é verdade, uma minúscula semente de mostarda, irmão, que alguém plantou na sua vida, significa que alguém permitiu que entrasse na sua vida. Um dia Jesus é uma simples semente, mas um dia essa semente, irmão, vai crescer e vai se tornar uma árvore frondosa, significa o Evangelho ou Jesus vai tomar conta dessa vida, dessa pessoa por inteiro. Perceba, esses são os mais felizes. É aqueles que um dia receberam Jesus com uma pequena semente, mas agora estão permitindo que Jesus cresça em sua vida e permitindo que Jesus se torne seu tudo. Que coisa linda! Amém, irmão? Fazendo que Jesus se torne, irmão, agora a razão da sua existência de vida. Os ensinos de Cristo tornarão na vida do reino, irmão, pessoas que atraem outros para Cristo. Essa ideia das aves se aninhar significa, agora através da sua vida, do seu testemunho, do seu crescimento, vão permitir, irmão, que outras pessoas também queiram o Evangelho por causa deles. Olha que coisa linda. Esses são os filhos do reino. Cada crente, uma vez salvo, é o único responsável por tomar os ensinos de Deus em sua vida para crescer. Perceba que Jesus fala nessa parábola, irmão, ao fazer a comparação com o reino, ele fala de um homem que tomou e plantou. Significa, sou eu que me permito, eu ouço o Evangelho. A mensagem é pregada para todos. Mas tem uns que ouvem, irmão, e plantam na sua vida. Tem uns, irmão, que decidem receber Jesus na sua vida, irmão. E permite que Jesus cresça. Que os ensinos do Senhor tenham efeito na sua vida. Esses são os filhos do reino. Podemos, irmão, ter pessoas para nos motivar a praticar a palavra. Nos motivar a crescer em Cristo. Porém, esse estímulo, irmão, é por um tempo da nossa vida. É por um momento da nossa vida difícil. Quando nós, em nossa jornada com o Senhor, tiver um momento difícil. Irmão, ninguém todo dia vai viver te estimulando e motivando, irmão. Perceba, os filhos do reino, eles são pessoas motivadas.
Eles são pessoas, irmão, que um dia receberam Jesus como uma pequena semente, agora se tornaram uma árvore frondosa. Perceba, chegaram agora por quê, irmão? Porque permitiram que Jesus crescesse, permitiram que os ensinos do Senhor, irmão, uma vez aplicados na sua vida, fizessem efeito. Esses são os filhos do reino. Porém, na maioria das vezes, cada crente é responsável por dar prova que de fato está no reino, e que o reino é importante na sua vida, ao tomar as verdades de Deus e fazer crescer na sua vida. Os filhos do reino são esses, mas eles são felizes, porque eles decidiram permitir que Jesus cresça em sua vida, e se torne seu tudo. Segunda coisa que Jesus fala, os filhos do reino crescem como igreja e crescem como pessoa. Está lá no verso 33, diz Jesus outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A mulher aqui, irmão, é a igreja. O fermento é o poder da palavra. E as 3 medidas de farinha representam a vida de uma pessoa em 3 partes, que é a vida espiritual, a vida na alma, que é a mente, que é as emoções e a vontade. E o terceiro parte da vida da pessoa, irmão, é o seu corpo físico. Amém? Olha que coisa. Então, essa é a ideia. Agora, outra coisa Jesus fala, é a mulher que toma a farinha e mistura em 3 medidas de farinha. Perceba, irmão, é a mulher que é símbolo da igreja, que mistura a farinha, irmão, em 3 porções de farinha. Significa o quê, irmão? Cada crente é responsável por aplicar o fermento, que é o poder do evangelho em sua vida espiritual, emocional e física. Como Romanos 12:2 diz, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Significa, sou eu, irmão, que estou me permitindo ser transformado pela verdade que eu estou ouvindo. Então, cada crente, os filhos do reino, são aqueles que crescem como igreja. Por que eles são felizes? Porque Jesus diz que eles são os bem-aventurados, irmão. Porque eles, irmão, permitem, eles aplicam na sua vida, eles misturam o poder do evangelho à sua vida. A farinha representa a sua vida, representa cada área. Você quer viver uma vida abençoada espiritualmente? Você vai misturar a farinha, você vai tomar a palavra de Deus e você vai aplicar. Você quer ver, irmão, viver uma vida equilibrada mentalmente, emocionalmente e a respeito das suas decisões? Não, a pessoa vai aplicar a verdade na sua vida e vai ter efeito. E terceira parte, a pessoa vai aplicar agora, irmão, os ensinos do Senhor no seu modo de viver, no trato com as pessoas. Isso fala do comportamento, isso fala da vida prática, isso fala da vida a vida do exterior do homem. Percebeu? Ela misturou a farinha. Quem é que tomou a farinha? Quem é que misturou? Cada crente é responsável por isso. Esses são os felizes, os filhos do reino são aqueles que aplicam a verdade de Deus na sua vida. Crescemos como uma igreja saudável em Cristo quando aplicamos o de Deus em nossa vida. Significa que a gente escolhe viver debaixo da palavra. Amém? Seja na vida espiritual, seja na vida da nossa alma, seja na vida do nosso corpo. Quem decide somos nós. Isso é uma igreja saudável. Amém, irmão? Por isso que a gente tem que pensar. Outra coisa, ninguém precisa ficar fiscalizando. Até porque cada um dará conta de si a Deus. Essa é a ideia. Os filhos do reino, não precisa de ninguém. Ele não precisa de babá espiritual. Ele não precisa de babá para ficar condicionando o seu comportamento físico. O filho do reino não precisa de uma babá, irmão, para ficar controlando o que ele está passando na sua mente, o que está passando nas suas emoções. Não, ele não precisa de ter alguém para ficar fiscalizando. Os filhos do reino são pessoas, irmão, que eles crescem como igreja. Eles encontraram o prazer de ser a sua igreja, de ser a igreja de Cristo, de crescer como pessoa. Eles se encontraram em Jesus. Terceira coisa que Jesus fala, qual é a finalidade dos filhos do reino, irmão? É que os filhos dos reinos, irmão, resplandecem em justiça em todo o seu modo de viver. Eles resplandecem como justo em todo o seu modo de viver. 38 a 43, a boa semente são os filhos do reino, olha o que Jesus falou. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Olha bem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os filhos do reino resplandecem no reino de Deus, irmão, ou no reino do seu Pai. Significa, irmão, que essas pessoas, irmão, elas escolheram aplicar na sua vida a boa semente, ou ser uma semente boa. Que encontrou no Evangelho a sua vida, encontrou no reino a sua razão de vida, a sua razão de viver uma vida feliz e satisfeita. Perceba
Jesus está dizendo aqui, a boa semente são os filhos do reino. O que é boa semente, irmão? São as pessoas, irmão, que ouviram o Evangelho e agora, irmão, são felizes. Estão permitindo que o Evangelho molde a sua vida. Estão permitindo que o Evangelho se torne uma semente boa, uma pessoa boa. Estão agora, irmão, felizes, irmão, por resplandecer como justo diante das pessoas. São pessoas, irmão, que na vida delas está a alegria de fazer a coisa correta, fazer a coisa direita. Não é um fardo, não é um peso, não é porque tem alguém mentoreando elas, não é porque tem alguém, irmão, cobrando elas, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Que nós devemos servir a Deus, irmão, não apenas na vista das pessoas, porque tem alguém nos olhando, mas estamos fazendo isso, irmão, porque nós crescemos, porque alcançamos a maturidade com Deus. Está aí. Quarta coisa, Jesus fala, irmão, qual é a felicidade dos filhos do reino? Os filhos do reino se gloriam em ter mais de Cristo em sua vida. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, ao qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. A prova de que alguém entendeu de fato o Evangelho e recebeu Jesus de verdade, é confirmado pela alegria que tem de renunciar tudo por Jesus. Para fazer de Jesus tudo em sua vida. Para fazer tudo, irmão, do modo de Jesus. Tudo porque quer ser achado em tudo parecido com Jesus. Essa é a frase de Jesus. Tem pessoas, irmão, Jesus fala que os filhos do reino, a glória deles, estão na renúncia. Eles estão em perder tudo para se parecer cada vez mais com Cristo. Porque Jesus diz que são bem-aventurados esses são felizes porque o ouvem, porque veem, porque eles não entenderam o propósito. Eles encontraram em Jesus, irmão, a sua razão. E eles são felizes fazendo a coisa certa. Já percebeu, irmão? Tem pessoas, irmão, que não são felizes, irmão, ao fazer a coisa certa. Não são felizes ao falar a verdade. Não encontram uma alegria, irmão, de congregar, de fazer as coisas certinho. Não concordam. Percebeu? Mas há pessoas, irmão, que encontraram a felicidade e resplandecem. O que é resplandecer? Resplandecer aqui é a alegria. A alegria fica estampada em seu rosto, a felicidade. O seu relacionamento com Jesus é um prazer. Estar com Ele, congregar, cultuar, adorar, amar. É como a mulher da mensagem semana que a gente falou semana passada. Aquela mulher entrou na casa de Simão e adorou. Irmão, porque ela foi ali exatamente para isso. É isso que Deus quer mostrar para nós. Vamos encontrar a alegria, irmão, a satisfação de viver uma vida para Ele, para a glória dEle. E essa renúncia de você abrir mão de qualquer coisa para ser achado nele. Uau, que coisa tremenda. E o quinto, qual é a felicidade dos filhos de Deus? A quinta coisa, os filhos do reino trabalham para ser achado bom para o dia da redenção. Jesus falou isso lá em Mateus 13, 47, 48, 49. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Recolhe os peixes de todos os pés. Escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus entre os bons. Jesus explicou aos parábolas dos discípulos que a rede é a pregação do Evangelho, ao qual vai apanhar todos. Ou seja, todos vão ter a oportunidade de ouvir o Evangelho, porém só alguns se tornarão bons. Os peixes bons é aqueles, irmão, que permitiram que o Evangelho mudasse a sua vida. Os peixes bons são os filhos do reino, que ao ouvir, confirmam em sua vida que receberam Jesus e agora vivem como pessoas dignas do Evangelho, que receberam e esperam a sua redenção. Agora Jesus falou assim que existe diferença entre peixes bons e peixe mau. O peixe bom é aquele que vai ser guardado, vai ser recolhido. O peixe mau é aquele que vai ser lançado fora. O que Jesus quer dizer com isso, irmão? Jesus estava explicando aqui, irmão, que muitas pessoas que ouvem o Evangelho e não fazem questão do Evangelho, não tem prazer em se tornar boas. Não tem prazer, irmão, em se tornar uma pessoa boa no seu relacionamento, no trato com a pessoa, na sua conduta, no seu caminho, na sua vida. Não estão preocupados, irmão, com a sua eternidade. Não estão preocupados, irmão, onde é que vão passar a sua eternidade. Já as pessoas que ouviram o Evangelho, que são os filhos do reino, essas pessoas vivem agora para o dia da redenção. Elas se tornam boas porque agora, irmão, elas têm algo que canaliza a sua vida. Elas querem ser achadas, irmão, como pessoas boas, como um peixe bom. Amém? A qual vão ter o direito, a qual vão ter o privilégio, a qual vão ter a oportunidade de viver uma vida com Deus na eternidade. Por quê, irmão? Porque entenderam isso. E agora apenas estão respondendo.
O peixe bom mostra as pessoas que o Evangelho conseguiu ter feito em sua vida e transformá-las em pessoas boas. Percebeu? Que coisa tremenda essa palavra. E a sexta coisa, qual é a felicidade dos filhos do reino? Os filhos do reino revelam uma vida de experiência com o Salvador. Aleluia. Oh, coisa boa, a gente não pode perder isso em nossa vida, nós não podemos perder essa coisa, irmão. Essa é a coisa mais graciosa que a gente tem na nossa vida. Olha que palavra tremenda de Jesus. Então ele diz, por isso escriba, versado no reino do céu, é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. A última explicação de Jesus vai dizer ao discípulo, Jesus comparou o reino, irmão, a um escriba versado no reino, que tem um depósito cheio de experiências novas e experiências velhas. Essa fala de uma pessoa que teve uma jornada com Deus, não. Tem pessoas, irmão, que ouvem a palavra e não tem experiência nenhuma, elas não amadurecem. Ser um escriba versado significa, irmão, a vida o tornou alguém experiente, o seu relacionamento com Deus. Esses são os filhos do reino, irmão, que em seu relacionamento com Deus crescem, cheio de experiência. Agora podem tirar do seu depósito coisas novas, coisas velhas. O escriba fala do crente que cresceu, amadureceu, se tornou maduro, enquanto andou com Cristo em sua jornada nessa terra. Agora está cheio de velhas e novas experiências com Deus. Agora, irmão, ele tem experiências com Deus, desde a sua caminhada, desde o seu batismo, desde a sua confissão de fé. Agora as suas vidas, irmão, ele pode arrancar coisas novas e coisas velhas, porque a sua vida foi transformada. Oh, aleluia! Que coisa tremenda, essas coisas têm que marcar a nossa vida. Essa é a felicidade final de quem tem vivido uma vida que valeu a pena com Cristo em seu reino, pois está cheio de experiência, de uma jornada com o seu Salvador. Irmão, cada situação na sua vida lhe deu uma experiência, cada momento na sua caminhada, os fez amadureceram, fez crescer. Agora ele pode chegar diante do Senhor, irmão, e tirar coisas novas e coisas velhas. Por quê? Porque ele tem experiências que estão tendo hoje, mas tem coisas que foi lá atrás, foi lá quando se converteu, foi lá quando primeiramente recebeu o Evangelho conseguiu fazer efeito na sua vida. Agora, irmão, depois de anos servindo a Deus, ainda tem experiências novas, ainda consegue amar o Senhor, tão intensamente, consegue ainda, irmão, ser tocado, continua ainda, irmão, sendo vibrante, continua ainda, irmão, fervoroso, continua ainda intenso, irmãos. Enquanto algumas pessoas ouviram, rechaçaram o Senhor na sua vida, foram cegados quanto à sua oportunidade. Por outro lado, irmão, tem aqueles, não, que ainda são tocados como da primeira vez, são ainda, irmão, imergidos na grandeza de Deus como da primeira vez. Oh, que coisa boa! Você tem que ser esse crente, amado, é a felicidade dos filhos do reino. Muitos vão ouvir o Evangelho e não vão fazer caso. Muitos vão ouvir a palavra, irmão, vão ter a chance na sua vida. Satanás vai roubar a sua vida e eles não vão nem perceber, irmão. Enquanto os outros não ainda serão tocados por uma vida vibrante, poderosa com o seu Salvador. Amado, essa é a palavra para a nossa vida, para o teu coração nessa manhã, nesse dia de hoje, nesse tempo que nós estamos aqui. Eu quero orar com você agora para que você seja essa pessoa, você seja um filho do reino que entendeu. Irmão, enquanto alguns não vão fazer caso, você vai fazer caso. Enquanto alguns não vão correr atrás, você é daqueles que correm atrás. Você é daqueles que tem curiosidade e que Jesus consegue gerar crise em você e fazer você quedar aos pés dele, chorar diante dele, amar como você amou ele da primeira vez. Feche teus olhos, eu quero orar com você, Pai. Abençoe esse irmão que está ouvindo, Pai. Pai, esse irmão que está compreendendo essa verdade, que está entendendo, ó Pai, como é feliz. Às vezes, Pai, se fica comparando a sua vida à vida de outros, Pai. Pai, não sabe, ó Pai, medir a sua felicidade. Não tem ideia, Senhor Deus, ó Pai, quão abençoado ele é.
porque está, ó Pai, o Evangelho está cumprindo a sua vida, está fortalecendo o seu coração, o Evangelho está lhe dando experiência, o Evangelho está transformando a sua vida, o Evangelho está fazendo ser, ó Deus, que de fato é, Pai, filhos do reino, Pai. Está aplicando a sua vida como uma mulher, Pai, que está aplicando, Senhor Deus, ó Pai, em cada parte da sua vida, os ensinos, Senhor, para ter comunhão na sua vida espiritual, na sua alma, está tendo uma vida equilibrada, transformada, sendo moldada à imagem do Senhor, e no seu corpo, Senhor Deus, ó Pai, conseguiu remodelar seu comportamento numa vida digna do nosso Senhor, Pai. Enquanto os outros ouvem, não estão nem aí, rechaçam, ó Deus, o teu servo é feliz, aquele que entendeu o Evangelho, é feliz, aquele que compreendeu, ó Pai, o propósito do Evangelho, Senhor, é a pessoa mais feliz do mundo, Senhor, porque outrora as pessoas queriam ter esse privilégio, Senhor, e outros têm, ó Pai, e não sabem, Deus, dessas coisas. Que possamos dar valor em nossa vida, em nosso relacionamento com Deus, Pai. A vivermos uma vida abundante e feliz, uma vida onde a sua graça nos fortalece, nos abençoe. Eu oro para que o favor do Senhor toque a vida desse irmão e ele seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito, seja cheio desta graça para viver uma vida abundante no favor de Deus na sua vida e na sua casa, em todas as áreas da sua vida, possa aplicar, possa ser aquele, Senhor, que está dando prova, Senhor Deus, do quanto Ele é feliz, do quanto o Evangelho tem efeito na sua vida. Se por os outros rechaçam, o Evangelho não consegue encontrar lugar no coração deste teu servo, Senhor, o Evangelho está encontrando lugar, o poder do Evangelho, Senhor, está tocando a sua vida para o curar, para o salvar, para abençoar, para trazer livramento à sua vida, trazer direção à sua casa, abençoar os seus negócios. Eu oro para que a tua palavra, Senhor, encontre esse coração nessa noite, Pai, o fortaleça em graça, em unção e poder. E como ministro do Senhor, eu os abençoo, Pai, para uma vida frutífera e apaixonada com o seu Salvador, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós vamos estar encerrando nossa reunião. Pedimos que Deus te abençoe você, te fortaleça, uma semana de paz, de vitória. Seja esse cristão, amado. Seja este filho do reino. Não se compare a sua vida com aqueles que rechaçam e fazem pouco caso, que lhe é ofertado aceitar Jesus, mas não vê isso, não enxerga. Está na sua frente, irmão, mas não percebe, irmão, o quanto isso é poderoso na sua vida. Você é aquele que ouve, você é aquele que entende, você é aquele que permite que o Evangelho te transforme num homem versado do reino, um homem cheio de experiência, cheio de vida e que ama o Senhor. Que o Senhor te abençoe nesta noite, que Deus te fortaleça em paz, por uma vida frutífera e abençoada, para viver o melhor de Deus na sua vida, na sua casa. Que o Senhor lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém? Só quero dar uns avisos rapidamente. Na semana nós vamos ter as nossas celas, amém, presenciais, e também na quinta-feira o nosso culto, amém? Deus te abençoe você e te dê paz, amém? Seja investir no reino, e Deus vai abençoar você com graça, unção e poder, em nome de Jesus, amém. Amém?